Aí na página 34, continua assim dizendo: os que serão arrebatados. Aí diz: todos os que morrem salvos, os que estiverem em santidade, os que estiverem vigiando, os que estiverem cheios do Espírito Santo, os servos fiéis, enfim, uma ideia retirada de várias passagens bíblicas, de várias parábolas que o Senhor Jesus conta. Mas enfim, quem será arrebatado? Para mim, existe um negócio que será cobrado para que o arrebatamento aconteça. Existe um negócio chamado centro da vontade de Deus. O que acontece hoje? O camarada é um cristão. Ele é um cristão, como se diz, meio barro, meio tijolo, né? Mais ou menos, né? Tá, mas ele tem uma fé. Ele crê em Jesus. Tá bom. Ele morre. Se ele morre com essa fé fraca que ele tem, ele é salvo. Mas quando entrar o tempo, a cena do arrebatamento, no arrebatamento da igreja, esse fraco ele não será arrebatado. Uma coisa é uma pessoa que morre e é salva. O critério para que ele seja salvo morrendo, confessando Jesus. Outra coisa muito diferente será o tempo do arrebatamento, em que aquele que realmente será considerado igreja no tempo do arrebatamento não será o crente fraco desse dia que nós, vamos assim dizer, estamos vivendo. No momento do arrebatamento, o crente fraco não sobe, ele não sobe, ele não será arrebatado, porque no tempo do arrebatamento, a igreja somente poderá ter uma única visão, que se chama restauração, que se chama grito. Um crente fraco jamais estará incluído neste mover. Então, quando a cena do arrebatamento soar, ela vai pegar esses daqui, não vai pegar esses daqui. Está representado isso como? Lá em Mateus capítulo 25, né? À meia-noite houve um grito. E quantos eram? 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. As prudentes também tinham adormecido, não tinha? A Bíblia diz que todas adormeceram. Mas elas eram prudentes. Então, adormeceram e teve tempo de se recuperar e adentrarem as bodas. Bodas significa o arrebatamento, casamento, a união da virgem, que é a igreja, com Jesus, que é o noivo. Mas as nécias, pode ser chamados crentes fracos, não tiveram condição, mesmo reconhecendo o grito, era tarde demais. Não teve tempo para se prepararem e adentrarem as bodas do Cordeiro. E a Bíblia diz, fechou-se a porta. 5 nécias, 5 prudentes. Não tem nada a ver com 50%. Isso é papo de pastor fracassado e caído que não sabe o que fala. A Bíblia não trata de matemática. O assunto da Bíblia é espiritual. Estamos falando de símbolos e os seus significados. 5 e 5 significa livre arbítrio. 5 mais 5 igual a 10 virgens significa
10 é o número da ação de Deus através do homem, das mãos humanas. 5 dedos numa mãozinha, 5 dedos na outra mãozinha. Ou seja, o que é igreja? Igreja é uma operação de Deus através do homem. O Espírito Santo não funda a igreja sem que tenha um homem para fundar. O Espírito Santo não levanta ministérios sem que tenha um homem para se dispor. Ou seja, 10 é a operação de Deus através do homem. Por isso não é a parábola das 12 virgens. 12 é o número da plenitude, ou seja, uma ação direta da divindade sobre a terra. Poderia ser a parábola das 12 virgens, já que é uma ação direta de Deus? Não, é a parábola das 10 virgens. Por quê? Porque não é uma ação direta de Deus, é uma ação de Deus dependente da disponibilidade do homem para que ele opere. Se homens não se dispuserem à pregação do Evangelho, não haverá pregação do Evangelho. Então, 5 e 5 não é 50% da igreja vai ser arrebatada, 50% vai ficar. Quem dera que isso fosse uma verdade. Se 10% da igreja for arrebatada, já é motivo de soltar fogos de artifício. Se 10%, então, quem será arrebatado? Os que estiverem no centro da vontade de Deus. O que será o centro da vontade de Deus na cena, no cenário do arrebatamento? Restauração, grito da meia-noite, despertamento, uma coisa sobrenatural. Então, o crente fraco não será arrebatado, ainda que hoje ele possa morrer e ser salvo. E isso resume esses detalhes aí, um monte de coisa que é dito. Aí diz assim, os que não serão arrebatados. Aí fala os servos maus, servos inúteis, os que se esvaziarem do Espírito Santo, os que não tiverem vigiando, estiverem sob o domínio do pecado. Enfim, interpretações que se tem, mas que você simplesmente resume. Pessoas que estão fora do centro da vontade de Deus. Pessoas que não estão no mover do Espírito Santo, não estão inteiradas no propósito de Deus. Você só será arrebatado se estiver no propósito de Deus. Ah, eu sou crente também, mas está no propósito de Deus? Nós conhecemos um montão de crentes, um montão de lugares chamados igreja. Tem um lugar chamado Igreja Universal, tem um lugar chamado Igreja da Graça, Igreja Mundial. Ah, sim, Missão Apostólica da Graça de Deus, os predestinados. Entende? São chamados de igreja, estão no propósito. Eu me recuso a entrar no céu com um predestinado. Eu me recuso. Miguel Ângelo é servo de Satanás. Eu me recuso a entrar no mesmo céu que ele. O evangelho que eu prego não tem predestinado. Eu me recuso a entrar no céu com Edir Macedo. Eu me recuso a entrar no céu com R.R. Soares. Me recuso. Sabe o que é me recuso? Jesus, quem está aí? O R.R. Soares? Me manda para o inferno. Eu não entro com ele. Essa é a minha visão de reino de Deus. Pastor, desculpa, mas uma dúvida. Esse que morre fraco aí, salvo, tudo bem, ele não vai ser arrebatado, diz que ele foi salvo. Só para tirar a dúvida, então como é que fica a situação dele? Fica salvo. Você quer me dar um checkmate? Você quer me testar? Olha só, lembra do ladrão lá da cruz? Lembra do ex-ladrão lá da cruz? Aquilo ali era um crente forte ou um crente fraco? Escapou pelo fogo, né? Foi salvo? Foi, porque ele teve um reconhecimento. Ah, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Hoje mesmo estarás comigo no meu Pai. O que ele fez pelo reino de Deus? O que ele pregou? Qual foi a vida dele? Matou, roubou. A vida do homem foi aquilo. Mas ele se tornou um cristão por um reconhecimento muito mínimo. Ele não andou com Cristo, não conheceu os apóstolos, não frequentava as sinagogas para ler pergaminho. Ele era um crente... Ia citar uma denominação aqui, mas não posso citar. Ele era um crente fraco. Foi salvo? Foi, mas se fosse a hora do arrebatamento, não ia de jeito nenhum. Não ia de jeito nenhum. O arrebatamento será um galardão glorioso para aqueles que estiverem abrindo a boca e saindo fogo. Tem gente nessa manhã dizendo assim, será que eu sou crente? Então aqui, aí Paulo aqui depois vai descrever assim, arrebatamento da igreja, aí diz, o arrebatamento da igreja se divide em duas partes. Aí aquilo que Paulo diz assim, ressurreição dos mortos, transformação dos vivos. Uma colocação que somente o apóstolo Paulo coloca, que logicamente não é motivo para se fixar uma doutrina. Aliás, diga-se de passagem e bem fixado, nunca, meu irmão, eu disse, sabe o que é nunca? Nunca, tá? Nunca desenvolva uma doutrina fundamentado somente naquilo que os apóstolos escreveram. Nunca! Porque o fundamento da igreja se chama Jesus Cristo. Se você não pudesse fundamentar no Evangelho, o que é Evangelho? Mateus, Marcos, Lucas, João. O que foi relatado como testemunha ocular sobre Jesus Cristo. Ele é a pedra angular de esquina. Ele é a pedra fundamental da igreja. E o próprio Paulo diz o quê? Que nenhum fundamento podemos colocar além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E o Senhor Jesus mesmo deixou uma palavra, sim, João capítulo 1, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Né? Hoje tem igrejas paulinas, igrejas pedrinas, igrejas tiaguinas, me ajuda aí, igrejas joaninas, pessoas se fundamentando no que esses homens, como nós, sujeito a falhas, escreveram. Não dá certo. Quando você se fundamenta em Cristo, você está firme, inabalável. Jesus falou, está falado. Agora, Paulo não, Pedro, Tiago, João, cometeram erros. Sim, rapaz, hoje eu não sei qual é o propósito não, mas um dos erros mais gritantes e absurdos da história do cristianismo foi promulgado por um homem chamado Pedro, quando instituiu Matias como apóstolo. Aquele erro está em memória para a vergonha de Pedro. Nunca existiu, nunca existirá na face do planeta Terra homens que possam enviar outros para a seara de Jesus Cristo, nem dar títulos a outros homens. Nunca, jamais. Consagração só se for pelas mãos de Satanás. Mas eu tomei um banho de azeite. Era azeite galo, né? Bem caro. Essa é a visão do ministério. A nossa visão é essa. Se Jesus não disse que você é, todo homem que disser não passa de palhaço. Essa é a visão do ministério. Então aqui, a visão de Paulo diz assim, ressurreição, primeiro, os mortos ressuscitarão primeiro para encontrar com o Senhor nas nuvens, e nós, num abrir e fechar de olhos, iremos juntamente com eles. Num abrir e fechar de olhos, e ele faz uma separação de o que vai primeiro e o que vai segundo. Para mim é a mesma coisa, eu não consigo computar o tempo de um piscar de olhos. Somente Paulo escreve isso.
Não faz a mínima diferença se primeiro os vivos vão subir, ou se os mortos vão ressuscitar depois, ou vice-versa. Não faz a mínima diferença. Então são coisas que não nos cabe perder tempo em discutir, porque não fazem parte da nossa essência de fé e vida prática do cristianismo. Pirani, a respeito do arrebatamento que você está falando, como Elias, Moisés, Enoque foram arrebatados, nos finais, pelo que você está falando aí, nós teríamos que ser mais ou menos iguais a eles, assim, por exemplo, andando realmente com Deus, pelo que tu está falando, assim, tem que ser bem forte, né? Não, mais ou menos isso? Mais ou menos. Eu diria que nós temos que ser um pouquinho pior do que eles. Nós temos que ser um pouquinho pior do que eles. Porque a vida de Moisés se resumiu a Israel, né? E a nossa, meu amigo, não vai escapar rei, não vai escapar imperador, não vai escapar empresário, não vai escapar ninguém da voz da restauração. Tá entendendo? Elias esteve ali, viveu a vida dele num cenáriozinho. Hoje nós temos internet, meios de comunicação, transmissão de onda. Dos Estados Unidos estão baixando mensagens, estão telefonando, estão mandando e-mail. Da Argentina, do Peru, da Bolívia. Está entendendo? Elias não fez isso. Eu estou fazendo. Elias não tinha uma equipe trabalhando com ele pela internet. Nós temos aí, o irmão Clóvis está montando aí vários computadores unificados para mandar mensagem para o mundo todo. Elias não tinha isso. Então estou achando que nós temos que ser um pouquinho pior que Elias, um pouquinho pior que João Batista, um pouquinho pior que Moisés, e eu estou lutando para isso. Eu só tenho pedido o seguinte, Jesus, tira o nó da minha língua, só isso, o resto deixa comigo. Só uma pergunta assim, porque dentro de todo esse contexto da restauração de Elias, parábola das 10 virgens também, o senhor não falou sobre os ímpios. Então, a pessoa que insistir, evangelizar os ímpios, ter uma visão evangelista, ela é uma pessoa que ela está desviada e está negando a restauração? Irmão, você tocou num ponto que nós raramente tocamos nele. A visão evangelista e a visão restauradora. Vou falar uma loucura agora, mas quem viver, verá. Amém? Não tem problema, olha, já me chamaram de louco, fanático, herege, Hitler, anticristo. Hitler, eu falei assim, caramba, poxa, ajeitei até a gravar. Ah, não tem. Então, foi demais, é demais. Não tem problema, quem viver, verá. Entende? A partir do momento que foi implantada a visão restauradora, de restauração, foi em 2000 e... mais ou menos, 2001, né? 2001. A partir do momento que a visão de restauração foi implantada, meu irmão, agora vem a loucura. A evangelização está cortada. Sou louco ou não sou? Que venha o diabo agora. Eu desafio o diabo. E que não venha sozinho, que venha com todo o inferno. Que desçam anjos para me questionar agora. A partir do momento que a visão da restauração foi implantada, quem não pregar restauração, está fora. Eu sou um belo evangelista, é nada, já foi. Acabou a visão de evangelização. O que Deus quer hoje é acordar um pouquinho do seu povo para poder arrebatar alguém. Não tem tempo de voltar para João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, Jesus te ama. Já era, meu amigo. A evangelização já era. Agora é denúncia pura, nua e crua, sem pena e sem dó. Está ali, é mercenário. Está ali, é hipócrita. Está ali, leiloeiro do povo de Deus. Tem pacto com o diabo, deixando político entrar no púlpito da igreja.
Igreja aonde entrou político, entrou também o diabo. Jesus saiu. Não tem mais tempo de evangelização, é restauração. A trombeta do arrebatamento vai soar e só vai levar restauradores. Então, isto é uma loucura. Que isso, mas eu tenho um belo ministério de evangelista. Tem mesmo? Tem certeza? Troca ele por um de restaurador rápido, urgente. Muita gente diz assim, mas nós temos que evangelizar. Tem nada, irmão. Não tem mais, não cabe mais evangelismo. Agora é restauração. E tem mais, Deus revelou umas coisas impactantes. Quando eu digo que Deus revelou, já quero deixar uma palavra aqui registrada. Quando eu digo que Deus revelou, meu irmão, pode vir homem de Deus, filho do diabo, profeta, Satanás, anjos, pode vir quem quiser. Pode vir quem quiser. Porque quando eu digo Deus revelou, eu sei que Ele revelou. E eu quero dizer uma coisa para você, ministério de evangelização, quem pensa que tem, vai orar, porque não tem. Aqui, ó, é tudo ou nada. No caso, a dispensação muda, né? Mudou já. Já mudou, né? Saímos então, da evangelização, entramos na restauração. Na restauração. Quem não seguir, estaria retrocedendo, não é isso? Estacionou, parou. Parou. Amém. Parou. Quem não entender a visão da restauração agora, parou. Por que muita gente liga para cá? Mas pastor, você só fala mal das igrejas? É isso mesmo, foi para isso que eu fui chamado. Fala mal das igrejas. Eu tenho esse chamado, mas ninguém tem. Fazer o quê? Mas ninguém não, tem uma turma aí que está tendo. Tem um exército se levantando aí. Eu comecei, mas não vou terminar. Eu comecei uma obra, mas outros vão terminá-la. Então, falar mal das igrejas, essa é a minha especialidade. Denunciar que as igrejas viraram um social profanado e corrompido, é a minha especialidade. Denunciar que as igrejas viraram palco para o diabo, Eduardo Paz prega dentro das Assembleias de Deus. O Conde deu palestra para todos os pastores da Assembleia de Deus. 200 e tantos pastores num salão enorme, e o Conde, aquele homem que tem pacto no diabo, que colocou o Exu dos Ventos na linha amarela, pregou para todos os pastores da Assembleia de Deus. E se eu ficar calado, eu morro, meu irmão. Se eu ficar calado, eu dou um infarto. Se eu ficar calado, eu morro. E eu prefiro a morte do que ficar calado. Então, meu irmão, não tem mais papo. Tem que restaurar, tem que denunciar. E tem mais, essa missão não é para qualquer um. Os ímpios hoje em dia que nunca entraram na igreja, que não aceitaram, que não se converteram ainda, eles serão alcançados hoje pela visão somente da restauração. Então, já entrarão para fazer a obra de Deus, no caso, para a igreja, somente se convertendo à visão da restauração? Ou entra com a restauração, ou não entra. Ou entra com a restauração, ou não entra. Porque se você hoje vai pregar Jesus para alguém, aí você diz assim, olha, procura uma igreja perto da tua casa. Aí o camarada, poxa, legal, lá perto da minha casa tem uma Assembleia de Deus. Semana passada o Eduardo Paz pregou lá, a semana retrasada o Garotinho pregou, na outra o Francisco Silva estava lá, o Conde um dia... aquela deve ser uma ótima igreja. Ele não tem a visão da restauração, ele vai cair na boca do diabo, lá dentro de uma igreja evangélica. Porque onde entrou política, entrou o diabo. Eu desafio os deuses das igrejas que têm política. Eu desafio o ministério deles todo. Silas Malafaia? Servo do diabo. Não estou dizendo aqui não. Eu já mandei CD para ele. E o advogado dele me ligou. Mas você está falando mal do Silas Malafaia. Eu falei assim, meu amigo, eu não estou chamando ele de adúltero.
Eu não estou falando da pessoa dele, eu estou falando da pregação dele. Ah, mas, não tem mais. Não tem mais. Aqui não tem Bíblia, aqui só tem Bíblia, aqui não tem Constituição, aqui não tem advogado, aqui não tem juiz, e você me dá licença, boa tarde, que eu tenho mais o que fazer. É assim que eu trato os advogados que ligam para mim. Se eles têm autoridade, manda me prender. Endereço tem lá no CD. Não estou fazendo nada escondido. Endereço e telefone. Tanto tem que ele ligou para mim. Então, Silas Malafaia, caído, fracassado e que aos olhos de quem ainda não entendeu restauração, ele ainda é homem de Deus. Para mim não é. Eu não sirvo o mesmo Deus que o Silas Malafaia. O meu Deus é aqui, da Bíblia, da palavra de Deus, e não compactua com político. Eu não sirvo o diabo no Congresso Nacional. O Jesus que eu sirvo não tem homem em Brasília, não tem homem no Congresso Nacional e não tem homens confeccionando leis. A lei que ele aceita é a que foi selada com seu sangue. Bíblia, a palavra de Deus, está escrito. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho e não amaram suas vidas até a morte. Aleluia! Não fui chamado para brincar. Falar mal de igreja é a minha especialidade. E como eu amo essa especialidade, sabe por quê? Porque Jesus me mostrou que rodeou a terra atrás de um e não achou. Por isso eu amo essa especialidade. Quando eu estou dormindo, Ele está falando comigo. Quando eu estou orando, Ele está falando comigo. Quando eu estou lendo a Bíblia, Ele está falando comigo. O que quer que eu esteja fazendo, Ele está falando comigo. Falar mal de igreja é a minha especialidade. Aí ligou para cá a mulher do Silas Malafaia. Mas um irmão falando de outro, que irmão? Dá licença. Dá licença, que irmão? Eu sou remido e lavado no sangue de Cristo. Eu não compactuo com nada nem com ninguém. Fui comprado pela Bíblia e por sangue. Nenhum outro livro supera a Bíblia. Nenhum outro nome supera Cristo Jesus. E eu não aceito nenhum outro espírito, a não ser o Espírito Santo. Não adianta. Você é radical, ainda não sou o que eu gostaria de ser. Para isso estou estudando a Bíblia. Para isso estou clamando. Para ser o mais radical possível. Para ser realmente qualificado como um restaurador. Né? Benihim está lá na internet, fotografia ao lado de Bento XVI. Prefiro a morte. Billy Graham está lá nas suas nomenclaturas lá, exaltando aquele que morreu, que já está no inferno há muito tempo. Como é que chama? João Paulo II. Billy Graham exaltando o homem. O Papa é um homem fantástico. Fantástico para ele, que é cego. Para mim, ele é um filho do diabo. Eu não brinco com o sangue de Cristo. E não brinco com a Bíblia. Eu não brinco. Se por aí estão brincando. Então, meu irmão, evangelismo já era. Restauração é o momento. A igreja veio caminhando no evangelismo. Entrou hoje na restauração, um período curtinho. Vai dar início, vai entrar aí o reinado do anticristo, né? Aí vem arrebatamento, guerra do Armagedon e milênio. Depois, um pouquinho lá, batalha final, para encerrar a história. Esse é a régua das dispensações, né? Lei, graça, a graça subdividida com a restauração, é o tempo que estamos vivendo. Logo, logo, todas as coisas terão seu fim. Alguma pergunta para encerrarmos? Pastor, Diga. há 2000 anos atrás, o apóstolo João falou que o espírito do anticristo já estava em nosso meio. Será que de repente esse pessoal hoje que começou a fundar igreja, ministérios, essas coisas aí, e trabalha com consagração, com isso tudo, será que de repente não está sendo usado por ele? Porque quando o senhor fala assim, eu falo mal das igrejas mesmo, porque eles dizem isso, que eles têm um conceito que aquilo é igreja, ou seja, parede, eles estão preocupados com parede, com escrito,
de uma placa, mas na verdade não é isso, ou seja, a igreja verdadeira o senhor não fala dela, o senhor fala do que está caído, que nunca foi igreja, que nem existiu, não é isso? Lógico. O que é uma igreja? Você vê o que eles praticam. Está de acordo com a Bíblia? É uma igreja. Deus não vai dar a direção de você falar contra aquilo que é dele. Agora, quando você recebe a direção de descer o chicote, a marreta e o machado, porque não é dele. Se ele falou, vem e fala, ó, vai lá, denuncia, ó, distribui CD lá na porta, faz um estudo, é porque não é dele. Se fosse dele, ele não ia me dar a direção de fazer. Entende? Então, eu falo mal sim das igrejas caídas. Ai de mim falar contra o ungido do Senhor. Pois a própria Bíblia diz que eu não subsistirei se falar contra o ungido do Senhor. Agora, quando Jesus me mostra um homem no tapete vermelho, todo mundo reverenciando, mas que ele diz assim, ah lá, aquele lá, ó, não é meu não. Eu digo, deixa comigo. É comigo mesmo. Pastor, é possível um desses homens caídos reverter esse quadro, reconhecer a restauração e mudar pelo nome que tem e passar a mudar todo o quadro pelo conhecimento deles? Aqui, ó. É impossível, uma vez aqueles que foram iluminados, lembra de Hebreus 6? É impossível. Impossível. Porque o que acontece? Essas lideranças, está claro e evidente que não interessa para eles reconhecer. E o que acontece de mais fundamental? Que eles já foram chamados para esta obra. Eu sou novo, tenho 42 anos. Antes dos chamados da restauração chegar a mim, passou por eles, que eu vi, Deus me mostrou que passou. O chamado de restauração passou por aquele Caio Fábio, passou por Silas Malafaia, passou por um monte de homem aí, passou por John Bevere, passou por um monte deles, mas eles foram covardes, porque restauração é você sozinho no deserto, é você e Deus. Não tem apoio de ninguém, como eles queriam apoio e status. Eu não sento na mesa com político. Prefiro sentar no meio da esquina e comer junto com os cachorros, mas eu não sento para comer com político. Isto é restauração. Entendeu? Outro dia aí me chamaram, ó, tem um político aí no bairro, vou mandar ele lá na tua igreja. Eu falei, não, nem me apresente. Me apresenta um mendigo, mas não me apresenta um político. Eu sou restaurador. Eu não me mancho. Eu não me mancho. Eu não me rebaixo. Sou sacerdote e não abro mão. E sou superior aos políticos. Para eles chegarem a sentar numa mesa comigo, eles têm que ralar demais. Enquanto não tirar aquela capa que tem sobre eles e botar uma de ovelha decente, não tem parte comigo, nem eu tenho parte com eles. Então, eles, eu creio, meu irmão, não se convertem jamais. Primeiro, o salário deles é muito bom, o status é muito bom. E outra coisa, como se diz na gíria, me permita, já tem rabo preso com todo mundo. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu falo mesmo, e vocês que ouvem a rádio veem que eu falo e dou nome mesmo. E o prefeito ainda nem assumiu e o nome dele já está na lista negra numa mensagem aí. O tal do Paz. Nem assumiu e eu já estou chamando ele de satanista e já estou denunciando ele. E você sabe que a mensagem não fica fechada aqui dentro de cofre, não. Ela sai para a internet, ela sai para a rádio, ela sai distribuída na porta das igrejas, milhares de CDs. É isso, este é o meu chamado, é para isso que eu fui chamado e eu não abro mão do meu chamado. Agora, não estou procurando apoio de homens. Então eles foram chamados, mas não resistiram às pressões. Eu me divirto com as pressões. Quando alguém liga para cá, e de uma delegacia aí da 44DP, que é aquele servo do diabo, Átila Nunes, né? Deputado macumbeiro, ele montou uma delegacia especial, colocou um delegado só para cuidar de assuntos religiosos. E implantou o camarada lá na 44ª.
O camarada me mandou 4 cartas. 4. Tá tudo pendurado lá no muralzinho, bonitinho. Eu não atendi nenhuma delas. O doutor fulano requisita a sua presença para prestar depoimento a respeito de ultraje acuto. Eu falei, coitado, infeliz, pendura aqui no quadro. Um dia ainda vou usar isso na frente da televisão, ó. Deixa lá guardadinho. A autoridade não manda em mim, eu sou sacerdote do Altíssimo. Isto é restauração. Ninguém manda em mim, polícia não manda em mim, exército não manda em mim, marinha não manda em mim, traficante não manda em mim. Aqui ninguém manda em mim, aqui eu só recebo ordem de um que derramou sangue por mim. Esse me comprou. Isto é restauração. Isto é restauração. Eu não recebo ordem de ninguém. Pode mandar a carta que for que eu não atendo. Pastor, está faltando Elias, Jeremias, João Batista, Tupiranis, né? Com relação à restauração. Essa é a primeira pergunta, né? A segunda, no mundo, você acredita que além de você tem outro restaurador ou que vai surgir outro restaurador? Olha, o que eu acredito, veja bem, você falou, está faltando, que eu acredito o seguinte, daqui do nosso ministério começou um novo marco e virão pessoas com a mesma visão para fazer a obra. Quando Jesus se manifestou a mim, ele falou assim para mim, olha, Jesus falou assim para mim, deste lado do hemisfério eu só tenho você. Se não me falha a memória, o que é hemisfério? Hemisfério é quando se trata de norte e sul, não é assim que geograficamente é dividida a coisa? Hemisfério norte e hemisfério sul. Jesus falou o seguinte, deste lado do hemisfério, eu só tenho você. Então eu guardo essa palavra. Eu não sei como é que estão as coisas lá pelas bandas do norte. Mas uma coisa eu sei, que quando passa a linha do Equador daqui para baixo, só tem eu. Porque ele falou isso comigo. Lá para cima eu não sei como vão as coisas. Agora, eu farei essa obra sozinho? Não, por isso que você está aí. Quando o senhor falou ainda agora sobre o crente fraco, na verdade, eu ia até perguntar para o senhor a respeito disso, porque nós temos na nossa mente, ou seja, se não pensar correto, vai achar que crente é todos esses que estão dentro de tal igreja, como o senhor citou aí. Mas na verdade, ou seja, vamos que fosse hoje o arrebatamento, está se falando da voz da restauração, ou seja, do mover da restauração, ou seja, seria aqui dentro da igreja, vamos que o arrebatamento fosse hoje, seria daqui, hoje subiria X e ficaria a outra quantidade, na verdade, porque assim foi na época de João Batista, quando em Israel, quando João Batista começou o ministério de restauração, o senhor vê que ele passou a Jesus o ministério, saiu fora do cenário, Jesus deu continuidade e nós vimos que foram poucos que ficou com Jesus, ou seja, a quantidade ficou com o pessoal lá que era caído, não deixou de não ser judeu, mas ficaram caídos, ou seja, só seguiu aquela quantidade pouca com Jesus, ou seja, seria a mesma coisa que hoje, né? Eu creio exatamente que isso. Assim como nem todos os discípulos de João Batista se tornaram discípulos de Jesus, hoje a visão vai ser sempre a mesma, né? Não há nada novo debaixo do céu. Vai ser sempre a mesma coisa. E outra coisa, a visão da restauração começou. E quantos já caíram? Conhecendo a restauração, caíram. Dizendo que dava vida pela restauração, quando viram o que seria realmente a restauração, começaram a dividir, botar outros pastores em cima do púlpito, entendeu? Trazer gente de fora e colocar acima do povo, que tem a visão da restauração. Aqui, meu irmão, qualquer pastor que vier, tem que sentar no banco e aprender contigo. Porque você sabe muito mais de restauração do que qualquer pastor que vier de outra denominação. Eu não reconheço o título de nenhum pastor. Ele tem que sentar e aprender restauração. Se Deus confirmar o chamado na vida dele, muito que bem. Se não, está fora e acabou a história. Tem que entrar e aprender. Se não aprender a visão da restauração, volta para a sua igrejinha e vai morrer por lá, é problema dele.
Eu não reconheço título dos pastores atualmente. Esses irmãos que estão nessas igrejas, é igual a carta de Laodiceia. Pode ser resgatar. E os ímpios? Se a gente manda para lá, está trocando 6 por meia dúzia? Os ímpios? Prega para o ímpio. Vai lá, pastor do Pirani, vai para a restauração. E é isso. Fala, onde eu vou, irmã? Que estou em igreja boa. Você fala, vai na igreja boa, que seu coração fica feliz, fica ali. Então ele está indo para o inferno também, né? Estou mandando para o inferno? Exatamente. Como é que eu vou fazer? Então, veja bem, é justamente essa questão que a gente encerra, né? O que acontece? Às vezes as pessoas procuram igreja. Ah, eu me senti bem naquela igreja. Então, provavelmente ali não é o seu lugar. Porque a igreja tem que te espetar o tempo todo, te chamar ao compromisso, te chamar à responsabilidade. E isso não é um negócio muito agradável, né? Então, eu gostei tanto daquela igreja. Por quê? Não, de 3 em 3 meses tem passeio, tem jogo de vôlei, tem futebol, a igreja tem piscina, tem não sei o quê. Ih, que legal, olha, tem a noite do luar, né? A igreja aluga um iatezinho para os jovens namorar. Isso aí é antro de prostituição, eu quero evangelho. Meu negócio é evangelho, não é vida social. Meu negócio é evangelho, vida radical. Mostrar para esse mundo que há um Deus. E isso não é com duas conversas. Aí você vai e evangeliza uma pessoa. O que é evangelizar? Pregar o evangelho. Claro, você vai pregar na sua visão. Você conhece a restauração? Vai levar a visão da restauração. Aí a pessoa pergunta, mas aonde eu vou para uma igreja séria? Ó, meu amigo, só tem um lugar onde você acha igreja. É em Mateus 6,6. Dobrar os joelhos e clamar. Se entrar naquela que os teus olhos carnais veem, a possibilidade de cair num abismo é muito grande. Eu não indicaria, eu não gostaria do meu filho numa igreja batista tradicional. Automaticamente, eu jamais indicaria alguém para lá. Eu fui membro 5 anos de uma igreja batista tradicional. Deus me livre aquele evangelho. Eu prefiro a morte do que voltar àquilo. Conheci muitas igrejas, Assembleias de Deus. Eu prefiro a morte. Eu não quero que nas próximas horas eu esteja vivo se eu tiver que voltar àquilo. Não quero estar vivo se tiver que voltar àquilo. Por quê? Um evangelho maquiado, um evangelho misturado, um evangelho falso, social, um evangelho sem autoridade, um evangelho que, Jesus é Senhor, Deus é soberano, mas se calavam diante de qualquer engravatado que aparecia. Juízes tinham destaque dentro da congregação, eram considerados superiores aos outros irmãos. Destaque superior, meu irmão, é quem tem a palavra na ponta da língua. Sacerdote é maior. Um juiz é comprado com diploma, faz faculdade, ele compra o seu ensinamento. Eu quero ver comprar o sacerdócio. Um professor de matemática, ele vai lá e ele paga a sua faculdade, paga a tua salvação, que eu quero ver. Maior é aquilo que é comprado com o sangue de Cristo. E eu não me curvo às autoridades da terra. Ponto final. Então, vamos indicar quem para a igreja? Quando eu falo de Jesus para as pessoas, eu resumo simplesmente da seguinte maneira. Quer uma igreja? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e clama até derramar lágrimas de sangue. Senão, não vai encontrar uma igreja. Eu hoje não indicaria ninguém para nenhuma igreja batista, para nenhuma igreja Assembleia de Deus, porque tudo que eu conheço está profanado e corrompido. Quando aparece um político, tem tapete vermelho e microfone na mão. Mas quem está lá há anos contribuindo com seu suor, dízimo e oferta para sustentar e oração, para sustentar aquilo ali, nunca teve a oportunidade de pegar no microfone. Então eu não faço parte desse sistema, eu estou fora disso. Estou fora disso e abomino isso. Então, nós vamos ficar por aqui então? A hora já está avançada, vamos estar concluindo. Vamos orar, agradecer em nome de Jesus.